Encaminhando para vocês. O Júnior, ele é o nosso apoio, né? Deu uma falha. Vocês conseguiram recuperar o documento? Aqui está informando que não pode ser recuperado. Qual o formato que está ele? Eu tô, até aqui no momento, não estou vendo. Esse aqui não, né? Esse é LDAP. Não, não é, mas deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, então. Tem em PDF ele? Coloca a impressão em PDF que eu acho que funciona melhor aqui. Pronto, vou passar no PDF. Porque o PTT, eu não sei, não está importando, não sei o que está acontecendo. Pronto, enviando, acho que agora vai dar certo. Pronto, consegue visualizar? Robson? Robson, consegue me ouvir? Robson? Pessoal, consegue me ouvir? Tá, realmente eu não consigo ouvir vocês, mas vocês conseguem me ouvir? Posso continuar aqui ou... Ok, consegue visualizar, né? Pronto, Robson, só aguardo que eu estou ok para que eu possa continuar aqui, mas realmente eu não consigo ouvir vocês. Ok, aguardo.
Ele está ativado. Ele está ativado, Robson. Tanto o microfone quanto o alto-falante. Estranho. O meu tá... Pronto, agora temos. Chegou? Pronto, agora estou ouvindo, tudo certo. Ah, tá. Ok. Bom, então o Medina ali já nos apresentou, não vou custar nada reforçar meu nome, eu Liliane, eu vou também estar junto com vocês nas sustentações que vão ocorrer com os módulos implantados, eu e minha equipe. O livro vocês já conhecem, né? Ele já apresentou o módulo de catálogo de materiais para vocês, que é a base do CIPAC em relação a materiais. E agora eu vou apresentar para vocês o módulo patrimônio, que também vai utilizar as informações que foram inseridas no módulo de catálogo na hora, enquanto a implantação do sistema se der na instituição. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que eu vou apresentar aqui, vocês podem me interromper e a gente tira as dúvidas. O que eu não puder responder agora, não tem problema, a gente faz uma ata das dúvidas que foram relacionadas e que não puderam ser esclarecidas nessa reunião, e eu repasso para vocês através de um e-mail todas as respostas, tudo bem? Ok, começando então, o módulo de patrimônio, ele vai ser o responsável dentro do CIPAC. O CIPAC é o nosso sistema de patrimônio, é o nosso sistema de administração da instituição, ele cuida da administração do patrimônio dos contratos. Dentro do CIPAC existem vários módulos relacionados a essas funções, dentre eles está o do patrimônio. E como eu disse, tem como principais funções registrar os materiais permanentes da instituição e proporcionar o controle sobre localização, movimentação, desfazimento e ajustes contábeis que porventura venham ser sofridos desses bens. Ou seja, o módulo de patrimônio ele é capaz, está capacitado para gerenciar toda a vida do bem, desde o momento em que ele entra na instituição até o momento da sua alienação e baixa. Alguma dúvida até aqui? Todos me ouvem, né? Ok. Passando, então, vamos aos módulos, vamos aos perfis que esse módulo tem acesso. O livro, na apresentação de catálogo, só para reforçar, todos que estão agora nessa reunião já participaram da reunião que houve da apresentação de catálogo de materiais com o livro? O catálogo de materiais foi com... Não me recordo. Foi uma outra pessoa que apresentou pra gente o catálogo de materiais. Mas Não, tudo bem, só para ter noção, porque algumas das funcionalidades do módulo do patrimônio vão levar em comparação o catálogo de materiais. Então, caso haja alguma dúvida, a gente reprisa o que foi dito para esses casos no catálogo, sem problema, tá bom? Por causa do Lorival. O Lorival ele não participou do materiais. Robson, seu microfone está bem baixinho, eu mal consigo te ouvir. Oi, melhorou? Alô? Melhorou. Aí, o Lorival, ele está participando só agora de patrimônio. O outro de materiais foi o Faustino que participou. Aí... Tudo bem, não tem problema, não vai dificultar o entendimento do que eu vou falar agora do patrimônio para quem não presenciou a apresentação de catálogo, não. O que tiver aqui relacionado a catálogo, eu repriso aqui algumas situações e aí já o entendimento é feito. Ok? Só para... Alô? Tudo bem. Certo. Voltando à questão do módulo patrimônio, todos os módulos do CIPAC, todos os acessos no CIPAC, eles são relacionados a papéis que o usuário pode possuir no sistema. O sistema trabalha com duas distinções, perfil e papel. Perfil são os responsáveis de unidade, ou seja, é uma característica inerente de determinado usuário para ele realizar as funções que o seu cargo lhe compete. Exemplo, um perfil para o sistema seria
o responsável aqui pelo módulo do patrimônio, o perfil seria aquela pessoa responsável pelo patrimônio da instituição, aquele usuário que tem o controle sobre o patrimônio e bens inseridos na instituição. Esse perfil é um gestor de patrimônio. O sistema, ele trabalha com papéis. O perfil, ou seja, esse usuário responsável por gerenciar e controlar os bens patrimoniais da instituição, precisa de um papel que é implantado no sistema SIGADMIN, no sistema acessório para todos os outros sistemas que nós possuímos, e esse papel específico vai habilitá-lo a acessar aquele módulo do patrimônio e fazer aquelas atividades relacionadas àquele módulo. O sistema trabalha com vários papéis dentro do módulo do patrimônio. Os principais são os gestores patrimônios globais e gestor patrimônio local. O gestor patrimônio global tem acesso a todas as funcionalidades possíveis dentro do módulo do patrimônio. Ele acessa o módulo, que eu vou explicar mais à frente, como é que é dado esse acesso. E o gestor patrimônio local, ele também realiza as operações referentes ao patrimônio, porém, somente para aquela unidade no qual está logado ou é responsável. Entendido até aqui a diferença entre o gestor patrimônio global e o gestor patrimônio local? É uma questão hierárquica. O global tem acesso a todas as movimentações e pode realizar qualquer movimentação e operação dentro do sistema. O perfil dele acessa o módulo do patrimônio. E o gestor patrimônio local o sistema já trata como sendo todos os chefes de unidades. Então, se o usuário é chefe de uma unidade, ele já possui esse papel internamente dentro do seu usuário, gestor patrimônio local. Mas, caso haja mais alguém da unidade de uma unidade que seja responsável por esse patrimônio, então é possível atribuir um papel extra a esse usuário para que ele também, assim como chefe, tenha as responsabilidades dentro desse patrimônio, dentro dessa unidade. Entendido até aqui? Perfeito. Alguns conceitos também que são inerentes ao módulo do patrimônio. Um deles é o calendário contábil. O calendário contábil, o sistema utiliza as datas que já são provenientes do sistema SIAP, ou seja, o SIAP, ele disponibiliza as datas de alterações que vão ser relacionadas às entradas e saídas no almoxarifado e no patrimônio, e o que o sistema traz é o registro desses calendários. É necessário que o gestor, o administrador do sistema, cadastre as informações para que o sistema entenda que as operações podem me ouvir? Ok, por aqui parece que está tudo ok. O Lorival, Já está ok? isso. O Lorival ele tem uma questão para você tirar uma dúvida. Pode falar aí, Lorival. Não. Fica não. Não. Lorival? Oi. Opa. Oi. Estou te ouvindo, Lorival, pode falar. Tá escutando? Uhum. A minha dúvida Estou sim. são duas dúvidas no caso, né? O sistema de vocês faz a depreciação normalmente, mensalmente? Faz. Ele leva em consideração, claro, se tem sofre depreciação, o valor residual, ele traz tem operações específicas para ajuste contábil, depreciação, reavaliação, recuperação do valor contábil, mas isso são funcionalidades dentro do sistema e ele traz sim a possibilidade de depreciação. Certo. A outra dúvida é o seguinte, eu sou técnico administrativo, eu já fui chefe na época, em 2009, né? Não sou mais.
o chefe do setor é outra pessoa, no caso, né? Existe a possibilidade de cadastrá-lo também? Não entendi a dúvida. Cadastrá-lo como chefe ou acesso ao sistema? Com acesso ao sistema, pelo seguinte, porque eu não sou o chefe do setor, né, de patrimônio. Eu só sou o técnico administrativo do setor, trabalho no setor, né? Eu já fui chefe, não sou mais hoje. No caso é o outro rapaz. Sem problema. Sem problema, pode ser cadastrado. Sem problema. Isso sim, porque justamente esses papéis, os papéis eles são justamente facilitados porque você pode atribuir um papel que seja de responsabilidade ou um papel de gestão de patrimônio para qualquer usuário cadastrado no sistema. Então, a condição, nesse caso, seria que você possuísse usuários sem no sistema e que tivesse esse perfil habilitado pela TI dentro do CIGADMIN. Ok. Eu não sei se vocês ouviram todas, eu não sei até quando vocês me ouviram, até onde parou a conexão na última tentativa. A conexão parou no calendário contábil. Calendário contábil, né? Ok, então vou só resumir aqui a situação do calendário contábil. O SEAP disponibiliza mensalmente datas que são utilizadas para gerência, para administração da instituição. Dentre essas datas, existe a data de alteração e movimentação para patrimônio e almoxarifado, que isso é disponibilizado pelo SEAP para a instituição. O que o sistema traz nessa funcionalidade é a possibilidade que o gestor insira as datas que foram associadas a esse tipo de evento dentro do sistema, para que nas movimentações que ocorram não haja inconsistência com o que foi lançado no SEAP e o que for registrado no sistema. Alguma dúvida? Não, até o momento não. Ok. Só resumindo então, esse calendário contábil vai permitir a alteração de entradas, que seriam os tombamentos, e as saídas, anulação, tombamento, baixa, alienação, registradas no mês anterior, mas que estejam em conformidade com o período permitido no SEAP. O cadastro calendário é realizado pelo administrador do sistema. Esse administrador do sistema também é um papel específico que é dado ao usuário que altera ou ao usuário responsável por isso dentro do CIGADMIN. Qualquer questão relacionada a acessos, papéis e permissões é gerenciada dentro do sistema CIGADMIN, sistema auxiliar desse sistema ICID, ok? Ok. E geralmente quem tem um controle, ou melhor, quem tem acesso a esse sistema CIGADMIN são gestores e o pessoal de TI da instituição. Pois bem, uma vez relacionada a essas questões de calendário contábil e perfis de acesso aos sistemas, a gente começa, enfim, a falar sobre as funcionalidades que existem dentro do módulo do patrimônio. A primeira situação, quando você vai iniciar o módulo, a entrar no módulo de patrimônio, a vida desse bem, ele começa a tornar forma através do cadastro da nota fiscal. Ou seja, houve o processo de pagamento, o processo de compra daqueles bens, os fornecedores entregaram esse bem na instituição através de uma nota fiscal. E essa nota fiscal precisa ser cadastrada dentro do módulo do patrimônio para que os tombamentos possam ser originados. Então, os tombamentos partem de uma nota fiscal, partem de uma nota fiscal aqueles bens que foram adquiridos com recursos da instituição. Ok? Ok. Dentro desse cadastro de notas fiscais, o sistema permite a possibilidade de dois tipos de notas fiscais, orçamentárias e extra-orçamentárias. Todo bem que foi adquirido com recursos da instituição seriam as notas fiscais orçamentárias. Por quê? Porque eles necessitam de um empenho. E as extra-orçamentárias não necessitam desse empenho, por vezes existem notas fiscais, mas não foram adquiridas com os recursos da instituição. Então, o cadastro dessa nota teria que ser dado através de uma nota extra-orçamentária. Eu vou passar aqui os dados para que vocês possam entender melhor. Assim que você acessa essa funcionalidade de cadastrar ou alterar notas fiscais, o sistema vai vai redirecionar para essa telinha aqui embaixo que eu estou mostrando, onde ele vai permitir que você indique se a nota fiscal é orçamentária ou extra-orçamentária. Essa é a primeira tela do quadro na inserção da nota fiscal, ok? Ok. Uma vez informado que tipo de nota fiscal é essa que eu estou cadastrando, o sistema vai permitir que você informe os dados gerais da nota, ou seja, os dados gerais. Então, o que é um cadastro simples?
De acordo com a nota fiscal que foi recebida pelo setor, você precisa informar o número, série, data de emissão da nota, a data de acesso da nota, que é aquela data de recebimento da nota fiscal, o fornecedor. E aí, caso a nota fiscal esteja associada a um empenho, o sistema já dá a oportunidade para que você indique que empenho está associado àquela nota fiscal. Ok? Esse empenho precisa estar ser válido, ou seja, precisa estar inserido no sistema, e essa inserção, essa extração de notas fiscais é realizada através do módulo orçamentário, a integração CIAF, e nessa integração CIAF, a gente busca as informações dos empenhos que foram enviados ao CIAF e faz esse processamento, essa consolidação diariamente para que os empenhos sejam sempre atualizados no sistema, ok? Uma dúvida. Na questão do cadastro, da nota fiscal e do empenho, no caso, né? E, assim, o almoxarifado, o sistema que eles utilizam hoje em dia, eles já têm os fornecedores cadastrados, né? Então, acontece desse mesmo fornecedor ganhar outras licitações, novamente, né? Quando ele lança lá, já aparece automaticamente o fornecedor. Basta apenas ele lançar o número, que aparece o nome do fornecedor, as informações da empresa, tudo direitinho, né? E no caso aí só vai cadastrar o que foi recebido de material, digamos, material de expediente, para o almoxarifado, né? Há uma possibilidade dos fornecedores ficarem cadastrados automaticamente no sistema para o setor de patrimônio? Sim, o sistema já traz essa informação. O cadastro de fornecedores, ele é único no sistema e é utilizado para qualquer outra operação, seja no módulo de almoxarifado, onde são dadas as entradas de material de consumo, ou no módulo de patrimônio, onde são dadas as entradas de material permanente. Aqueles fornecedores, aquelas notas fiscais já associadas a empenhos, o empenho já traz a informação do fornecedor e isso é resgatado. Então, não precisaria mais informar que fornecedor seria esse associado ao empenho. Caso essa nota fiscal não seja associada a empenho, seja uma nota fiscal extra-orçamentária, já é também possível que você indique um campo, vai habilitar um campo autocompletável do fornecedor, onde você vai indicar as letras iniciais, e o sistema vai carregar para você todos aqueles fornecedores que estão na base de dados com aquelas informações digitadas. Caso não haja o fornecedor dentro dessa listagem exibida, na própria tela do cadastro de nota fiscal, é possível que você insira um novo fornecedor e aí o sistema já contabiliza aquele novo fornecedor dentro desse banco que vai ser utilizado. Certo. Mas aí, assim, o que você me falou, aí no caso, para esses que geralmente ganham entre 1, 2, 3 licitações por ano, aí ele já está cadastrado automaticamente, né? Ou seja, já está no banco de dados, né? Seria isso? Isso. Na importação, é possível que a gente já indique, melhor, que vocês já não repassem esses dados de fornecedores que vocês já possuem para que a gente atualize o sistema. Nesse caso, a gente já, nas atualizações, no cadastro dos sistemas, você já teria esses fornecedores que foram repassados para a gente para a migração incluídos. E aí, qualquer fornecedor que for incluído nas próximas notas fiscais e que não esteja nesse banco, também já fica incorporado para que você possa preencher os dados necessários desse fornecedor. Eu entendi. Agora sim, né, no nosso caso, patrimônio, nós não temos nada de cadastro no sistema, até porque eu acredito que esse sistema venha a funcionar, né, o que foi adquirido agora recentemente. Já no caso do pessoal do almoxarifado, né, aí eles têm já o banco de dados deles, né, dos fornecedores, né, e o deles já seria um avanço, já poderia migrar para o novo sistema, né? Esse sistema está sendo apresentado agora, em relação ao almoxarifado. Agora, no nosso caso, não, nós vamos começar do zero. Nós vamos ter que fazer todo um cadastramento, todo um lançamento no sistema, para poder futuramente atualizar. Né? Deixa eu só fazer uma observação. Entendi, mas só um adendo, então, nessa questão, é porque, como eu disse, para o cadastro de patrimônio, para o cadastro de notas fiscais, dentro do almoxarifado do patrimônio,
Não vai ser um trabalho, acredito que não seja um trabalho de cadastro manual dos fornecedores, porque os empenhos eles já possuem essas informações. Então, quando a gente extrair esses empenhos que foram associados às notas fiscais, que serão associados às notas fiscais, lá no cadastro do empenho, na importação do empenho, essa informação do fornecedor é necessária. Então, na hora que a gente importar esse empenho, quando você digitar a nota fiscal, já vai aparecer o fornecedor associado ao empenho. Não seria necessário cadastrá-lo novamente. Entende? Entendi. Então, nesse caso, o cadastro em si, o cadastro de novos fornecedores, seria necessário somente para aquelas notas fiscais extra-orçamentárias e que, porventura, já não tenham o fornecedor no sistema do banco, porque esse banco não vai ser utilizado tanto em nome almoxarifado quanto em patrimônio. Certo. Ok? Ok. Pois bem, uma vez informados esses dados de empenho, esses dados gerais da nota fiscal, o sistema passa para a tela seguinte, ainda no cadastro da nota fiscal, para que você insira os materiais que estão relacionados nessa nota fiscal. Aqui entra aquela questão do catálogo de materiais. Aqui, depois que você informa esses dados gerais da nota e do empenho, o sistema redireciona para uma tela seguinte, onde você vai buscar o item. Esses itens precisam estar cadastrados no catálogo do material para que você consiga realizar a busca corretamente. Então, porventura, bens que não estejam no catálogo de materiais e que precisam ser inseridos em notas fiscais dentro do patrimônio, é necessário que antes é necessário um cadastro desse material lá no setor lá no valor do catálogo de materiais, porque aí sim o sistema vai realizar a relação correta do material e a inserção. Ou seja, resumindo aqui essa situação das notas fiscais e da busca dos itens, o material precisa estar no catálogo do material para que na hora que você busque por ele, dentro do módulo patrimônio, esse bem seja referenciado. E aí você pode buscar pelo código, pela denominação, uma vez informado qual o critério que vai ser utilizado na busca, aí o sistema vai listar todos os itens do catálogo que estão relacionados para que você faça a inserção. Ok? Ok. Uma vez selecionado o item que vai ser inserido na nota, o sistema vai pedir algumas informações, dentre eles a quantidade presente na nota, a quantidade que vai ser atestada na nota, o valor unitário do bem, e aí pode ser também incluída, não é tanto obrigatório, já a data de garantia ou a data de validade. A data de validade é muito utilizada para materiais de consumo, porém há alguns bens também que podem ser relacionados e que possuem data de validade. Rapidamente, eu lembro aqui de alguns materiais hospitalares que precisam de data de validade, e entre outras questões. Mas não é campo obrigatório. Obrigatório mesmo para esse caso seria só a inserção da quantidade do valor unitário. E aí você vai incluindo os itens que forem necessários, realizando uma nova busca e inserindo esses dados. Ok? Outra dúvida. Quanto à questão, assim, na questão do empenho, né? A gente compra um eletrodoméstico, ou então um material de informática para a instituição, aí vem o prazo de garantia. Quando a gente lança a nota fiscal e a nota de empenho, esse prazo da garantia dele, sendo estendido ou não, dependendo muito, ele é lançado automaticamente ou não? Não é. Algumas situações são importadas do empenho já automaticamente, como o fornecedor que eu falei antes. Mas, dependendo de alguns outros módulos, como orçamento realmente implantado, aí nem os itens você precisaria buscar mais. O sistema já exibiria para vocês os itens presentes naquela nota e você só teria que informar a quantidade de valor unitário. Certo. Mas isso depende, essa complementação do cadastro da nota necessita de um outro módulo, que é o módulo de orçamento, onde a gente vai trazer mais informações desse empenho. Okay. Essa parte de garantia, então, vem de quem? Essa parte da garantia vem do módulo de orçamento, é isso? Data de garantia? Não, no orçamento a gente faz a migração dos empenhos e aí extrai já desses empenhos algumas informações. Eu não posso garantir que a data de garantia já vem inserida nesses dados do empenho, mas os itens sim. Porém, pode falar. A garantia ela vai vir para inserir a garantia só aí, então, com o cadastrador
desse material neste momento, nessa tela que você está mostrando? Ou não, tem outro ponto? Não, na hora do tombamento também informa a garantia do bem. Aqui é só o cadastro geral da nota, só estou informando os dados da nota para que futuramente eu possa realizar o tombamento. E esse tombamento eu posso inserir vários. Aí, quando o material realmente se torna um bem, e aí eu vou informar mais, eu vou poder colocar mais informações referentes àquele bem, como data de garantia, especificações do material, entre outras situações. Garantia referente ao quê? Essa tag no campo abaixo. A data de garantia aqui embaixo, só voltando aqui. Ops. Travou para mim agora. Essa data de garantia e validade, como disse, é só um cadastro básico para que você possa já informar na hora que você estiver realizando esse cadastro na notas fiscais. Mas a data de garantia do bem em si, você vai informar no tombamento. Tanto é que o campo aqui nem é algo complicado, mas lá no tombamento sim, isso é uma outra funcionalidade. Ok? O que eu estava explicando antes é o seguinte, quando a gente traz informações de desempenho, se o módulo de orçamento já estiver implantado, a gente vai buscar junto dessa migração, junto dessa extração, outros dados como os itens. Então, esses itens já estariam disponibilizados aqui nessa tela, caso o módulo de orçamento estivesse implantado. Se o módulo de orçamento não está implantado, aí é necessária a inserção manual dos itens da nota fiscal para que o cadastro se dê a contento. Porque você chama ele também, o módulo de orçamento implantado, ele vai buscar mais informações dos empenhos. E aí vai ser possível inserir essa. Só um instante. Desculpa a interrupção. Só voltando, então, com o orçamento implantado, a gente vai poder inserir mais itens, a gente vai poder já visualizar os itens da nota fiscal, e aí o cadastro se torna mais acessível, digamos assim. Você não precisaria manualmente inserir todos os itens da nota fiscal nesse caso. Ok? Lorival, Robson. Okay. Oi, na escuta. Eu gostaria de tirar mais uma dúvida. Oi, não, tá? Eliane, é o seguinte, futuramente, após a instalação do programa, né, a dúvida que houvesse para nós lá no setor, no nosso setor no caso, você teria um e-mail para a gente estar entrando em contato com você, para esclarecer algumas coisas? Claro, fiquem à vontade. Vou passar aqui para vocês na ferramenta o e-mail do suporte aqui da SIG, onde vocês vão entrar em contato comigo. Esse suporte é uma lista de pessoas que são relacionadas à equipe de suporte. O Medina recebe, eu recebo, os membros da minha equipe também recebem, então fica também mais fácil o contato. Vocês também podem entrar em contato diretamente com o Medina. O Medina, ele atende no e-mail que eu vou passar agora para vocês, relacionamento@sig.com.br, e vou deixar também o meu e-mail aqui da SIG, para que caso vocês queiram entrar em contato diretamente comigo, ou caso eu fique, vocês precisem de algum outro auxílio, certo? Vou deixar aqui esses contatos, e também tem o Skype e outras ferramentas de comunicação que o Medina vai passar para vocês, caso já não tenha, ok? Ok. Eliane, tem mais um detalhezinho. Esse detalhe ele é imprescindível, né, para o nosso setor. Né? Uhum. Os professores que trabalham com convênio, projetos, né? Esses projetos, normalmente eles recebem equipamentos, em geral, né? Seja doméstico, seja de informática, seja mobiliário. E ao término do projeto, o que acontece? Precisa que emitam um termo de doação para que o bem que foi comprado através do projeto, né, junto com as notas fiscais, tudinho, tem que juntar tudinho, tem que formar processo, é todo um procedimento a respeito disso, para que ele possa vir ser incorporado ao patrimônio da instituição, após todo esse trâmite, né? Então, sempre os professores que trabalham com a questão do projeto, eles têm dúvida em relação a isso, né? Ao término do projeto, o que é que eles fazem? Se eles devolvem os equipamentos, o mobiliário,
coisas que já foram utilizadas, né? E, claro, só pode ser inserido no patrimônio da instituição após todo esse procedimento. Né? Precisa-se da nota fiscal, formar processo, tem que ter o termo de doação do proponente, no caso, que a respeito do projeto, né? O qual foi comprado, para poder inserir ao patrimônio da instituição. Essas são umas das dúvidas assim, que o pessoal tem demais aqui dentro da instituição, principalmente os professores. Nós já tivemos muitas dores de cabeça em relação a isso, porque às vezes o equipamento ele danifica, ou então some, foi emprestado para fulano ou para ciclano, eles não fazem um documento emprestando, muito menos informando para o nosso setor o que foi feito. Acontece muito também na instituição com os nossos bens, né? Aí entra gestor, entra coordenador, sai coordenador e nunca é informado para que seja feito um levantamento no setor de tudo que estava na carga, na responsabilidade do gestor passado, né? Para que possa ser repassado para o novo que vai assumir. Então, essa é uma dor de cabeça muito grande para nós no patrimônio. E é uma preocupação sua e de muitas das instituições que a gente trabalha também. E assim, o módulo patrimônio, ele tem já funcionalidades que permitem esse gerenciamento. Vou mostrar para vocês à frente a forma de tombamento, que é através do empenho que foi cadastrado pela nota fiscal, mas tem também a forma de tombamento de outros tipos. Esses outros tipos entram doação, incorporação, bens de terceiros, entre outros tipos de inserção de bens no patrimônio ou através desses outros tipos de entrada. E todas essas outras entradas que são cadastradas são referenciadas e são gerenciadas através de consultas, relatórios que o gestor pode buscar a qualquer momento. Então, é possível, sim, que uma nota, que um bem seja incorporado ao patrimônio através da finalidade de tombamento por outro tipo de entrada, e aí esse outro tipo de entrada vai ser inserido e informado. Se for doação, é necessário que se informe o termo de doação. E aí, todas as consultas relacionadas àquele material vão buscar essas informações cadastradas. Ok. Também tem a questão das responsabilidades, das movimentações, os termos que são gerados em cada movimentação. Tudo isso eu vou mostrando para vocês, e aí é possível que vocês já tenham essa dúvida sanada nessa apresentação. Mas se tiver algo ainda que ajuste, é só informar também que a gente tenta ajustar a realidade de vocês ao plano do sistema. Tudo bem. Ok? Aqui, só para complementar, o cadastro da nota fiscal em por meio de dados gerais, em por meio de empenho, caso seja uma nota orçamentária, incluir os itens que são referentes a essa nota. O sistema traz um resumo daquilo tudo que foi inserido anteriormente e o cadastro. Então, após a confirmação, é gerada uma nota fiscal com seus itens inseridos e o usuário já pode tombar utilizando. Ou seja, no final da operação, pode ser impressa essa nota fiscal que vai ser enviada para o setor competente, o setor de liquidação de despesas, o setor orçamentário, para que essa nota seja paga. Ok? E aí sim, uma vez que eu tenha esses dados da nota, eu posso realizar o tombamento do bem. E esse tombamento, como eu disse antes, ele pode ser realizado por empenho ou por outros tipos de entrada. Primeiro eu vou explicar como é que funciona essa questão do tombamento por empenho. Porque é muito semelhante ao que acontece por outros tipos de entrada, ok? Aqui no tombamento de bens, eu já posso inserir qual seria aquele empenho, porque já cadastrei uma nota fiscal anteriormente, eu já associei o empenho a essa nota. Então, se eu quiser buscar todos os bens que estão relacionados a determinado empenho, eu já posso consultar aqui e ele vai me listar o empenho que foi cadastrado antes. Nessa primeira movimentação, eu posso inserir também já a unidade responsável pelos bens que vou tombar. Pode ser uma unidade já diretamente, uma unidade da qual o bem realmente vai ficar presente, ou uma unidade da instituição que esteja reservada para posterior distribuição dos bens. Isso fica a critério e pode ser parametrizado pelo sistema, certo? Uma vez que eu indico qual é a unidade responsável desse bem, aí sim eu começo o processo de tombamento dele. Então, aqui nessa parte superior, o sistema vai mostrar os dados gerais do empenho e também os dados da nota fiscal. Uma vez que eu consulto essa nota fiscal,
o sistema vai buscar aquele cadastro que foi realizado anteriormente, e aqui, através da consulta material para inserção, tá vendo? Consegue visualizar? Uma vez que eu informo os dados da nota, o sistema já carrega automaticamente todos os bens presentes dessa nota nessa função aqui. Se eu clicar em consultar material para inserção, ele vai listar todos os bens presentes nessa nota, e aí eu vou inserindo. Insiro um bem por vez, certo? Informando os dados gerais daquele bem, e aí vou inserindo os demais à medida que forem necessários. Então, uma vez que eu seleciono o bem, o sistema vai carregar já as informações deles aqui nesses campos obrigatórios, e por isso é importante que esse bem já esteja no catálogo de materiais, porque essas informações aqui são pré-populadas com base nesse cadastro desse material. Então, a especificação vai ser recuperada, a denominação vai ser recuperada, o código vai ser recuperado. O que eu vou ter que cadastrar mais aqui seria a marca, que não tem esse cadastro no catálogo, e caso não haja, porque também já é um campo contratável, eu posso inserir a marca através desse maisinho que tem ao lado do campo, e aí o cadastro é realizado. Vou informar a finalidade desse bem, se é de acervo, administrativo, só uma informação referente a esse bem, a quantidade que vai ser tombada. Então, se eu informo aqui que um bem, que o material X tem uma quantidade de 10, então vão ser gerados 10 tombos para esses materiais automaticamente. E aí a data de término da garantia, que a gente estava conversando antes. Então, aqui a data de término também, o sistema vai popular com base no cadastro que foi realizado. Ok? E a data de balanço também já vai ser possível informar. Tem um item abaixo que é informações para agregação de outros itens da nota a este bem. E ele pergunta, deseja agregar outros itens da nota para este bem? Como isso funciona? Esses bens de agregação, esses bens que vão ser agregados da nota, você já pode inserir aqui também. Digamos que eu tenha um material onde o pleno funcionamento dele depende de outros materiais. Então, aqui eu já posso inserir os bens que vão ser relacionados a esse material que eu estou cadastrando, e o sistema vai agregá-los no número de tombamento. Inserir o bem, e aqui o sistema vai dar os dados gerais daquilo que eu cadastrei, a possibilidade de imprimir as etiquetas e também o termo de responsabilidade. Toda movimentação de bens no sistema envolve um termo de responsabilidade. Ou seja, ele vai informar os dados gerais da nota, do termo de tombamento, os bens que foram tombados e o responsável daquela unidade de destino que eu informei, a unidade responsável, para a assinatura. Então, pode ser impresso, entregue ao setor, e esses termos de responsabilidade também ficam visíveis a qualquer momento no sistema para consulta. Ok? Alguma dúvida? Ok. Não, por enquanto... Não, aliás, eu queria tirar só uma dúvida. No caso, o patrimônio nunca apresentou um relatório. Um relatório a gente não chama de final de ano, né? A cada término do semestre, né, no caso, apresentar um relatório para a instituição, né? De tudo que foi adquirido, para onde foi, a quantidade. Isso nunca foi feito. Para apresentar para a instituição, deixa eu ver se eu encontro a palavra aqui. No momento que eles têm que prestar conta, né, a prestação de contas, que é feito, né, anualmente. Porque tem o inventário da instituição, né, o inventário anual, tem a baixa de bens inservíveis, né, que é outra situação, mas a questão assim, do setor nosso apresentar o relatório de tudo que foi feito no exercício, né, durante o exercício. Digamos, desse ano, 2014, ao final do exercício de 2014, apresentar um relatório. Um relatório anual, no caso. Olha, o sistema trabalha com muitos relatórios referentes a movimentações e conferências. Então, existe um relatório geral, que é relacionado aos bens, que você pode buscar por N parâmetros e aí montar seu formulário, seu relatório da forma como bem para entender. Mas tem também já relatórios, eu não lembro de cabeça aqui, mas a gente pode entrar na parte do relatório, você me retoma essa questão, para que a gente verifique se os relatórios principais já são contemplados.
senão a gente dá uma busca no sistema que eu tenho quase certeza que existe sim um relatório que você vai ser listado por unidade e período os bens que entraram e saíram nesse período. Mas caso não, a gente também pode complementar o sistema com a possibilidade de relatórios que vocês queiram ou precisem. Fica a critério, mas antes é bom dar essa checada no sistema, não tem de cabeça um nome específico, mas caso não, a gente verifica, tá bom? Tudo bem. Mas como resolver essa questão quando a gente chegar na parte de compra dos relatórios? Aí a gente verifica melhor essa questão, tá bom? Tudo certo. Então, aqui voltando aos tipos de entrada, seria também a possibilidade de tombamento, só que referenciando bens que não foram dados de entrada através da nota fiscal ou não foram por recurso da instituição de fato. Existem vários tipos cadastrados no sistema e esses tipos também já podem ser cadastrados manualmente no sistema e você pode informar se foi por doação, se foi por incorporação, se foi por qualquer outro tipo de entrada que porventura esse bem venha a sofrer. Então, você tem como colocar também o fornecedor, é o mesmo campo, o mesmo cadastro daquele fornecedor que a gente usa para INPI, caso não seja encontrado, o sistema lista aqui para você no maisinho a possibilidade de cadastrar um novo fornecedor. O tipo de documento que está associado àquele tipo de entrada, então você me deu como um exemplo a doação. Para doação é necessário um termo de doação, não é isso? Então aqui eu vou informar o tipo, o termo, o número de documentos que seja necessário e o número do processo. Isso também são informações adicionais que podem ser complementadas dentro desse registro. E a partir daqui eu vou seguir os mesmos dados, os mesmos casos do tombamento por empenho. Vou informar a unidade responsável e em seguida eu vou informar os dados desse bem. E a tela que você vai visualizar é muito semelhante a essa aqui do tombamento por empenho. O único diferencial é que os dados da nota fiscal não vão ser buscados. Ok? Mas o cadastro se dá da mesma forma. Consulta por materiais do catálogo, as informações necessárias e o registro. Ok? E aqui a gente entra também em algumas operações específicas. No sistema é possível a anulação de bens, é claro que essa anulação envolve alguns parâmetros, por exemplo, existem alguns bens que já foram movimentados, também não são passíveis de anulação. A anulação vai ocorrer caso o bem tenha sido feito de uma forma errada, ou seja, o tombamento foi feito de uma forma errada, não é possível alterar o tombamento realizado, então se anula o bem e aqui se possa cadastrá-lo novamente, cadastrar esse bem caso seja necessário novamente através de tombamento. Okay? Uma vez anulado, o bem não passará mais a existir e não vai ser mais consultório nos sistemas. É como se fosse realmente um delete da informação que foi realizada. Ok? Na anulação de bens, a gente tem a possibilidade da consulta do bem para que possa ser anulado. Essa consulta que você está visualizando, ela vai ser muito recorrente em qualquer outra consulta de bens que você tem que realizar nos casos de uso do sistema. Essas informações aqui, você pode verificar que tem vários filtros possíveis para que seja realizada a consulta desses bens. E aí, uma vez que o sistema exibe os resultados através da consulta, você seleciona o bem e anula, gerando um termo de anulação daquele bem. Certo? Aqui seria a tela já onde existe a anulação já feita. É exibido o documento de resumo contábil, mas aqui, ao lado do bem que foi anulado, você tem também o termo de anulação. Ok? Da mesma forma que eu anulo o bem, pode falar. Eu tenho mais uma dúvida para ser tirada. Hoje nós utilizamos o termo de entrega, né? A entrega de tantos bens em certo setor, no caso. Uhum. Com a implantação do sistema, como nós deveríamos proceder da mesma forma como nós estamos fazendo hoje em dia, né? Ou o sistema já emitiria, sem ser o termo de responsabilidade, algum documento para entrega desse material? Ele emite também, além do termo, a guia de movimentação. Talvez seja a mesma situação do termo de entrega que você mencionou agora. Essa guia de movimentação, ela vai também informar a unidade original desses bens, a unidade de destino
vai ser necessário a assinatura desses responsáveis e ele vai dar de forma resumida as movimentações que foram realizadas nessa transferência. Ok. Seria isso? Porque hoje até hoje nós fazemos manualmente, né? Nós temos no computador o modelo do termo de entrega, né? Então, ali nós inserimos a unidade, né, para onde vão os equipamentos, né, que depende muito da quantidade. Informamos o valor do equipamento, o equipamento em si, o número do patrimônio. Colocamos hoje neles o número da nota fiscal, a data da nota fiscal, o número de empenho, o número do processo ao qual foi feito, né, a compra. Né? E tem um campo lá em que nós já colocamos o número da conta contábil e qual o equipamento está classificado. Certo? Mas só que esse trabalho é feito praticamente manualmente por nós. Né? E temos hoje nós temos em termos de já uns 350 termos de entrega feitos até agora, relativo a mobiliário, a equipamento de informática em si. Né? Então a minha dúvida era essa: se o sistema já emite após todo aquele sistema lá que você mostrou anteriormente, colocando o número da nota fiscal, nota de empenho, o cadastro do fornecedor, o bem, né, para depois ser tombado, você já emite uma guia para poder entregar esse material na unidade. Exibe sim. Eu queria mostrar para vocês, nessa apresentação não tem um exemplo de como essa guia é cadastrada, mas eu estou buscando aqui no sistema de referência um modelo, um exemplo, para que vocês possam já visualizar também e identificar se seria esse modelo utilizado por vocês, que eu acho que ficaria mais fácil o entendimento também, né? Mostrando aqui para vocês como seria aqui essa guia no sistema, como é que ela é emitida, porque ela já tem os dados bases, mas você já informou que tem um modelo pronto, a gente pode verificar aqui se a guia emitida contempla as necessidades que vocês precisam. Ok. Deixa eu só buscar aqui um exemplo para passar para vocês. Pronto. Achei aqui um guia, vou mostrar para vocês como é que dá. Aqui eu posso, nessa ferramenta eu tenho que parar o compartilhamento e inserir um novo documento, é isso? Oi? Aqui nessa ferramenta eu tenho que parar o compartilhamento e inserir uma nova ferramenta, inserir um novo documento, é isso? Ou eu posso também compartilhar junto com a apresentação que eu estou fazendo? Robson? Acho que o microfone do Robson não está ligado. Oi, desculpa. Tava fazendo outra coisa. Diga como.
Só uma questão técnica de aplicação da ferramenta aqui. Eu queria só mostrar como é que é feito, como é que é a guia de movimentação gerada pelo sistema, e eu só queria tirar uma dúvida. Eu tenho que parar o compartilhamento para poder inserir um novo documento ou não? É só parar o compartilhamento, você pode compartilhar a sua tela. Aí você pode mostrar na sua tela e depois voltar ao compartilhamento. Aí tem compartilhar minha tela. Só para exemplificar o modelo. Ou fazer outra inserção também, não tem importância. Aí você que decide. Vocês conseguem visualizar minha tela já? Ainda não. Vocês têm um delay. Bem, não chegou ainda, né? Não. Tenta imprimir PDF. Tem como imprimir em PDF esse documento? Tem, vou passar aqui agora, então vou compartilhar esse documento. Aí vocês já visualizam. Essa é a minha tela, vai. Estou enviando. Chegou? Pronto, estou visualizando, né? Chegou. Está dando para visualizar. Essa guia de movimentação que é sempre gerada junto com o termo de responsabilidade quando você realiza essa transferência. Aqui, verifique que ele dá o número ano, né, aqui da guia, o tipo de movimentação feita, a origem dessa transferência, o destino dessa transferência, junto com os seus respectivos nomes de chefe de unidade, ou seja, aqui embaixo onde tem o nome matrícula, é o usuário responsável em cada uma dessas unidades, certo? E aí eu tenho a assinatura ou carimbo do utilizado, a listagem dos bens que foram realizados, que foram transferidos nessa movimentação, tem uma listagem por item, tombamento, descrição e valor. E aqui também tem a assinatura do usuário do patrimônio. E aqui embaixo tem as informações de quem realizou essa transferência e a data. Esse é um modelo de guia de movimentação que a gente utiliza no sistema. É compatível com o que vocês utilizam? Não, é diferente, né, do que nós utilizamos pelo seguinte, como eu lhe disse. Vai a quantidade dos itens, a descrição do bem, a data, o número da nota fiscal, o número da nota de empenho, o valor, o número do processo, né, o qual foi comprado, né, se foi registro de preço, se não foi, se foi licitação ou não. E lá embaixo, no final, é que vem o nome do responsável que vai assinar o termo, né? Esse termo de entrega, ao qual ficou uma cópia com o responsável pelo setor e uma conosco, o setor de patrimônio. Essa é diferente. No termo de responsabilidade... pode falar. Assim, no momento, eu poderia até imprimir, ou o Robson imprimir para a gente aqui, e eu mostrar para o chefe lá do setor se ele quer modificar, colocar mais alguma informação, né, a respeito. Você quer que imprime? Mostraria o modelo que sai no sistema, que vai ser implantado, e aí ele verificaria se pode acrescentar mais alguma coisa ou não. Fica a critério. Esse é o modelo de bem, né? Mas se caso seja necessária a alteração nesse formato, então
até a elaboração do outro do documento, vocês vão ter contato conosco para que possamos fazer essas alterações. É perfeitamente viável. Isso. Porque, como eu estou lhe dizendo, né, não sou eu que sou o chefe do setor, né, é outra pessoa, né? Aí tem que escutar lá a opinião dele primeiro, né, ver se ele quer acrescentar mais alguns dados, alguma coisa que seja pertinente, né, ao termo que vai ser emitido pelo sistema, né, para ter mais uma questão de uma segurança, né, e para que a outra pessoa que vai receber saiba todas as informações de como foi feito o procedimento, né? E o que ele está recebendo lá na unidade dele, né, no caso. Sim. Não, fica critério, como eu disse. E aí a gente entra em contato com você através de e-mail. Perfeito, sem problema. Só parar aqui, só sem problema. Fiquem à vontade para discutir quais são as alterações necessárias ou se serão necessárias e nos passe as informações para que a gente possa, já na implantação do módulo, realizar as alterações. Ok? Tudo bem. Então, só continuando a apresentação de onde tínhamos parado, eu estava falando sobre a anulação do bem, que também são gerados termos de anulação, e aí é possível também que você realize a reativação do tombo anulado. Então, uma vez que eu tenho um tombo anulado e também esse tombo não deveria ter sido anulado, eu posso reativar esse tombo e ele passa a ser incorporado novamente nas consultas. Ok? São só funcionalidades gerais que eu estou mostrando aqui para vocês. Okay. E nesse caso também, é possível também, caso eu não tenha tido a oportunidade de imprimir as etiquetas no momento do tombamento em si, quando é gerado aquele ícone para a impressão, eu posso a qualquer momento gerar etiquetas patrimoniais referentes àqueles itens tombados. E aí fica a critério para que eu possa reetiquetá-las e aí fazer todas as alterações necessárias, certo? Aqui é um exemplo da etiqueta que é gerada pelo sistema. Pode falar, Lorival. E me diga uma coisa, só para esclarecer agora. Nós temos umas etiquetas que foram compradas pela instituição, né? Tem umas da época que eu fui chefe do setor, ainda tem bastante, e tem outras que foram compradas no ano passado, né, que chegaram no ano passado. As etiquetas a qual a gente coloca nos equipamentos, né? Essas etiquetas que tem conosco no nosso setor, que já existem, elas vão ser canceladas após a implantação? Não, a gente pode utilizá-las na impressão, sim, dessas etiquetas. Aí a gente teria que configurar a impressão das etiquetas com base no material que vai ser impresso. Então, vocês teriam que nos informar as especificações dessas etiquetas que foram compradas, o tipo de material, para que a gente pudesse fazer as alterações na impressão. E aí você imprimiria as etiquetas conforme as etiquetas que já existem na instituição. Então, é o seguinte, não teria como cadastrar um material com uma etiqueta? Por exemplo, eu tenho um número de etiqueta, eu só faço a atribuição da etiqueta nova que eu tenho, da etiqueta padrão da instituição, com um material específico. Deixa eu entender então, as etiquetas compradas elas não estão numeradas? Então, Eliane, é o seguinte, essas etiquetas que foram compradas pela instituição, elas vêm com a logomarca da instituição e uma numeração, né? Ao qual eles compraram também junto o equipamento para fazer igual no supermercado, como é que eles fazem quando passa o produto lá? Do código de barra, e tem um código de barra nessa etiqueta também, né? Ao qual está aparecendo esse modelo de vocês aqui. Só que essas etiquetas foram compradas na época aos montes, né? Bastante. E nós ainda temos bastante lá no setor. E essas etiquetas, elas são adesivas, né? Ao qual a gente coloca nos nossos equipamentos. Estou vendo aqui. Eu acho que está dando para você visualizar, né? Agora. Não é isso? Aparece o nome da instituição, a logomarca e já uma numeração. A logomarca não, perdão. O código de barra da numeração. Exato. Então, a barra o código de barra.
Tá. Então, essa etiqueta, nós temos N cartelas delas, né? Isso da época de 2009 para cá. E as que chegaram ano passado, elas chegaram através de, acho que uns 2 rolos de etiqueta. Menores um pouco que essa que você visualizou agorinha. A minha dúvida seria essa. Já que o sistema vai gerar a etiqueta patrimonial, o que aconteceria com essas que já existem, que nós possuímos, no caso? A gente teria que adotar, definir que estratégia utilizar. Caso a instituição, eu imagino que a instituição não vai perder as etiquetas que já foram compradas, para que não gere ônus à instituição. Então, o que a gente teria que alinhar junto a vocês seria a forma de como isso seria feito no sistema. Não imprimiríamos mais as etiquetas, deixaríamos para que vocês pudessem fazer a etiquetagem de acordo com até dar vazão às etiquetas que foram compradas e só então começar a utilizar as etiquetas geradas pelo sistema. Ou poderíamos conversar com os desenvolvedores para identificar uma outra questão, seja gerada pelo sistema. Seja uma incorporação, uma atualização, um campo de observação que seja dado a essas etiquetas dentro dos tombamentos. É possível sim. Quando a gente implanta um módulo de patrimônio, essa situação é recorrente e é possível que a gente já tenha soluções aqui que tratam disso. Então, eu imagino que a gente já tenha sim soluções para esse tipo de problema. É só alinhar o que seria realmente utilizado e como seria utilizado para que a gente possa implantar isso. Vou fazer o seguinte. Certo. Eu junto com o que vai ser impresso. Eu vou fazer o seguinte, Lorival. Eu vou buscar aqui quais são as alterações. Eu vou, depois da nossa apresentação, conversar com os desenvolvedores para verificar que tipo de soluções foram aplicadas em outras instituições que nos relataram esse mesmo problema. E aí, eu entro em contato com vocês por e-mail, ou então o próprio Medina, informando para que a gente consiga alinhar. Pode ser assim? Pode sim, sem problema. Perfeito, então. Eu só estou anotando aqui a questão para que ele também não esqueça futuramente. Mas aí a gente ficou pendente dessa situação de informar vocês, só para reprisar aqui, para informar vocês as situações que seriam aplicadas, que poderiam ser aplicadas nesse caso, para que não se percam as etiquetas que já foram compradas pela instituição, né? Ok. Isso, ok. Então, só continuando aqui, uma geral do que a gente já viu até agora. Existe papel de gestor patrimônio global, que tem acesso máximo às operações de patrimônio. Existe o papel de gestor patrimônio local, que possui acesso restrito a operações de patrimônio na unidade no qual ele é logado. Lembrando que gestores de patrimônios locais também são chefes de unidade. Então, se o usuário já está como chefe de uma unidade, o sistema já o reconhece como gestor de patrimônio local, tendo acesso às funcionalidades de movimentação de bens. Existem 2 formas de tombamento no sistema, por empenho e por outros tipos de entrada. A primeira coisa do empenho na nota fiscal cadastrada, a segunda não, mas é necessário informar o tipo de entrada e o documento associado a ela, que se pode anular um bem tombado, assim como reativar, e que a geração das etiquetas também é possível, assim, quando bem precisar. E essa questão das etiquetas a gente vai tratar futuramente para saber a estratégia adotada, que vai ser adotada aí, tá bom? Continuando, a gente... Certo. O que você falou agora, falou agora recente, sobre essa questão do gestor local, né, que seria o dirigente da unidade, o coordenador, no caso aqui, de um curso nosso, da instituição, é que, às vezes, eles precisam do termo de responsabilidade. Alguns avisam para nós que estão saindo, ou que passaram por empréstimo um equipamento para outro setor, toda essa situação, né? Então, o que eu pude entender aqui é que o gestor local de cada unidade, ele estando logado, ele vai poder ter acesso a estas informações sem que precise ele se deslocar do setor lá no patrimônio, pedir tal informação a respeito. No caso de perda ou extravio
da documentação, do termo de responsabilidade, futuramente do termo de entrega dele, se esqueceram de arquivar, ele vai poder ter acesso também a essas funcionalidades e essa documentação. Exatamente, para poder sim. O usuário que vai ser responsável por bens em uma determinada unidade, ele vai poder movimentar esse bem e com isso gerar termos de responsabilidades, ele vai poder consultar o inventário da instituição, da unidade no qual ele está como responsável, ele vai poder realizar outros tipos de consultas a termos, ele vai ter uma gama de funcionalidades que vai ser possível a gerência daquela unidade. O gestor de patrimônio local, não? Isso. Nessa situação, então, no caso, ele vai poder ter uma visualização geral de tudo que ele tem na unidade dele, Exato. ao qual ele está responsável, né? E o funcionário dele vai poder fazer esse levantamento de tudo que ele tem e ele só confirmar a documentação que ele tem para que ele possa passar para quem vai assumir futuramente. Essa passagem de responsabilidade de bens que existe, assim, quando você envia um bem, o bem está sob responsabilidade do chefe da unidade. Então, é claro que no termo de responsabilidade lá vai estar assinado, então vai estar informado o chefe que recebeu no momento da transferência. Digamos que seja necessário que esses termos de responsabilidade que foram gerados para aquela unidade, numa chefia antiga, precisem, ou seja, de interesse da instituição, que todos esses bens relacionados a esse tipo de responsabilidade mudem de responsabilidade para o novo chefe que vai assumir. Seria essa situação, não é isso? Isso, exato. Seria assim. Por exemplo, eu sou o chefe do setor. Daqui para o final do ano, outra pessoa vai assumir, né, o setor. Aí vou ter uma visualização geral de tudo que eu tenho no setor, conferir, né, e passar para quem vai assumir futuramente. É isso que eu quero dizer. No termo de responsabilidade que já foi gerado, só muda a responsabilidade lá se for realizada uma nova transferência. Então, digamos que o sistema, nesse caso, o sistema não trata. O que é possível no sistema e que outras instituições já trazem e que não foram alterados é que, por exemplo, mudou a chefia de uma unidade para outra, de uma unidade para um outro chefe, então é possível gerar um inventário daquele. O próprio gestor faz isso, o próprio chefe de unidade faz isso. Ele consulta o inventário daquela unidade e aí verificam-se os bens para que se possa saber o andamento deles, né? Ou seja, se faz um levantamento patrimonial e aí, de acordo com esse levantamento patrimonial, é possível identificar o que é que realmente está na unidade, o que não está, para que se tomem as devidas providências e isso seja sanado. Mas a responsabilidade, o termo de responsabilidade, onde se diga que determinados bens estão sob responsabilidade de determinado usuário e agora vão ser alterados para outro usuário, isso seria necessário uma customização. Mas é possível, sem essa customização, que você entenda quais são os bens que estão na unidade do usuário. Eu entendi. Entendeu? Mas essa questão da customização seria para que fosse criada essa funcionalidade onde a transferência se desse de uma forma mais transparente. Eu entendo a sua situação, porque também já foi levantado isso em outras ocasiões, em outras instituições, e eles realmente necessitam dessa situação. Mas esse fluxo de que os bens de uma unidade passam para outros, é necessário um documento que formalize isso, nós não temos no sistema. Os termos de responsabilidade, eles são gerados, mas de acordo com o responsável atual do bem. No momento do recebimento, é claro. Eu entendi. Ok? Uhum. O que você está dizendo é que tipo, tem que ter, na verdade, um fluxo, né, de trabalho em si, né? Não é só o sistema. Exatamente. Aí teria que ser acordado uma forma de trabalho realizado para que pudesse ser passado no sistema e isso pudesse ser transparente. Aí seria necessário outras conversas para que a gente chegue no denominador comum e possa ser incluído no sistema.
porque se for atualmente como está fazendo, então, na verdade eu só vou ter que fazer tudo por meio de processo, né? Vai mudar, tem que ser notificado, vai fazer um lançamento do inventário, o novo gestor vai assinar e aí sim vai poder executar a mudança de responsabilidade no sistema. Basicamente seria isso, né? Da forma que está. Uhum. Exato. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida em relação a essa questão? Não, por enquanto não. Até agora. Só lembrando que a gente está fazendo uma primeira conversa a respeito do módulo. É claro que quando vocês forem realizar realmente operações, na hora que a gente for disponibilizar roteiros e vocês realmente mexem no módulo, vão surgir outras questões que a gente vai conversando ao longo da implantação para que o sistema se adeque às necessidades de vocês. Por enquanto, é só uma primeira conversa sobre o que existe no módulo atualmente e como a gente pode adequar isso a vocês, tá bom? Ok. É pelo seguinte, né? Porque a conversa que nós estamos tendo agora, no momento, eu vou ter que sentar, conversar com o chefe do setor, passar toda tudo que foi conversado agora, né? Até o momento, né? Para que a gente possa fazer um levantamento no geral de todas as necessidades que nós precisamos para o nosso setor, para que venha a ser atrelado ao sistema que vai ser implantado, né? Para que não haja nenhum problema, nenhuma dúvida, para que venha a funcionar normalmente, né? A apresentação está sendo gravada, tá? Dorival, para se futuramente precisar apresentar para outra pessoa, a gente já tem toda a informação de como proceder na visão geral no sistema, tá? E fora também que vai ser repassado um questionário para você, o Júnior, Júnior Gomes, ele vai passar com você ou com a pessoa responsável lá para responder um questionário, tá? De implantação, que são o que vocês estão usando hoje, qual metodologia, se tem ou não, enfim. Exatamente. Esse documento de coleta de informações, como a gente chama, é justamente para entender a necessidade de vocês e identificar as possíveis mudanças dentro do sistema. Ok? Certo. Então, só passando aqui, posso continuar a apresentação? Qualquer dúvida, podemos voltar algum tópico, sem problema. Tem uma outra situação relacionada que é possível dentro do sistema, que é referente ao acautelamento. O que seria esse acautelamento? É um bem que fica sob a responsabilidade, sob a tutela de um determinado servidor. Esse acautelamento ele foi originalmente pensado para instituições onde seria, por exemplo, Polícia Federal, onde você precisa onde os bens são apreendidos, ou então o próprio armamento da instituição é necessário que, por questões de segurança, fiquem de posse do usuário que realmente as utiliza. Então, é gerado um termo de acautelamento, onde vai ser identificado de onde esse bem vai partir, quem é o servidor responsável, quem seria esse servidor responsável por esse bem e qual a previsão de retorno desse bem à instituição, porque entende que acautelamento, esse bem sai da instituição e fica sob responsabilidade desse servidor, ou desse usuário do sistema. Para que isso não se perca, para que essas informações não se percam no sistema, é necessário saber por acautelamento para se identificar justamente quem é o servidor, qual é a previsão de retorno, e caso essa previsão de retorno não seja cumprida, tem-se todas as informações para que se busque esse servidor e se ou prorrogue o prazo ou proceda com as questões necessárias para a devolução desse bem. Mas só para entender, esse acautelamento é um bem que sai da instituição e fica sob a cautela, sobre a tutela de determinado servidor, ok? A abertura do termo de acautelamento, ele se dá informando o detentor, ou seja, a pessoa vai ficar sob a responsabilidade do bem, e a informação de lotação e cargo já são preenchidas automaticamente com base nas informações desse servidor. A unidade de acautelamento, ou seja, de onde eu vou retirar o bem para que seja entregue ao servidor em questão. E no passo seguinte eu vou informar que bem seria esse, né? Vou buscar pelo bem, informar.
Que bem seria esse? Agregar, ou seja, vou inserir os bens que são destinados a esse servidor, informar a data de entrega e a data prevista para a devolução, ou seja, qual o dia que eu entreguei para esse servidor esse bem, para ficar sob sua responsabilidade, e quando seria previsto essa devolução. E aí, nesse caso, o sistema, ele dá os dados gerais da confirmação e já gera o termo de acautelamento que vai ser entregue ao servidor e para ficar também registrado no sistema. Ok? Ele gera um número de acautelamento que pode ser também constado a qualquer momento e ele dá a opção para que você cadastre novos termos para outros servidores. Tudo bem? Tem uma outra funcionalidade do sistema relacionada ainda ao tombamento, que é relacionada ao desmembramento de bens. Ele é muito utilizado para desmembrar um bem em um ou mais bens com novos tombamentos. Como assim? É possível, por exemplo, eu dou o exemplo do home theater, no caso, onde você tem vários itens que são agregados a esse material. O home theater pode possuir caixa de som, pode possuir microfones, pode possuir materiais auxiliares que separadamente possuem valor e podem ser, como se dizem, movimentados separadamente. Então, o desmembramento de bens vai levar em consideração isso. Eu vou ter um bem que vai se transformar em vários outros e cada um desses outros bens vão adquirir um termo de tombamento específico para movimentação e consulta. Esse bem desmembrado, ele é desconfigurado por um bem único, porque é composto de vários bens, e ele vai ser utilizado apenas para consultas. Ou seja, se eu consultar o bem, eu vou informar. Consultar o bem, a informação de desmembrado vai vir na visualização do resultado, e aí vai ser possível listar todos os bens que foram desmembrados a partir desse bem original. As movimentações vão ocorrer para os bens desmembrados, e não para o bem original. Tudo bem até aqui? E aqui tem a alteração, né, a efetivação desse desmembramento. Eu vou consultar o material, o número de tombamento, vou informar as quantidades que vão ser inseridas, e aí eu tenho as informações referentes a isso, a finalidade, o valor, a garantia, se é um bem depreciável ou não. Se for depreciável, eu tenho que informar o valor, a vida útil, o restante, valor residual, especificações, e insiro o bem, e aí, dentro dessa operação aqui, nessa tela onde eu estou mostrando para vocês, vão ser gerados os bens de acordo com a quantidade que você informou originalmente. Dúvidas? Em relação a este código seria o número de série? Esse código é o código do material no catálogo do material. Seria, então, no caso... Sim, exatamente. Esse número à frente, esses 4 primeiros números na frente do código, onde você vê 52 e 33, é o grupo de material que está associado a esse código. O restante é preenchido através de subgrupos, caso haja, e uma sequência numérica. Isso, e aí no final a conta com a qual ele está classificado. No caso, assim, um exemplo, que fosse um material de informática, né? Um equipamento de informática. Ele está classificado hoje na 33. Exatamente, 52 e 33, exatamente. E aí ele teria as contas, a empresa de despesa e o elemento de despesa associado, que seria a conta contábil. Certo. Isso, Robson, são os 4 primeiros números. 52 e 33 é a conta contábil, é o grupo de material. Conta contábil igual a grupo de material que é referenciado esse material. O restante é a sequência numérica. Eliane, mais uma outra dúvida. E os 4 números aqui, os 4 primeiros números é o elemento é o grupo de material. Esse grupo de material é composto como 52 é a natureza de despesa e o 33 é a conta contábil. Correto? Eliane, mais uma outra dúvida. No caso dos equipamentos de informática, projetores multimídias, eletrodomésticos, todos eles vêm com o número de série, né? No caso, o sistema,
quando a gente faz o lançamento desses bens, tem algum campo... O número de série ele vai ser indicado no sistema como um descritor. Os descritores de materiais, eles estão associados também ao catálogo de materiais. Um material X, por exemplo, possui descritores que seriam características comuns relacionadas àquele material. Pode ser número de série, pode ser cor, pode ser tamanho, pode ser vários outros tipos de situações que se entendam como característica daquele material, certo? E aí isso... Marca, exatamente. Marca, modelo... o cadastro dos escritores é realizado no catálogo de materiais, é uma forma livre. Você pode informar uma denominação comum e informar os valores que vão ser recuperados para aquele descritor. E aí, no desmembramento, no tombamento de bem, se aquele material que você estiver tombando possuir um descritor cadastrado, o sistema vai dar as opções lá na tela de tombamento para que você informe qual o valor desse descritor. Entende? E aí, uma vez que você tenha esses valores preenchidos no tombamento, as consultas podem ser realizadas pelos descritores também, dentro do próprio módulo. Ok? Certo. Aqui a gente entra nas especificações relacionadas a alterações do bem, alterações de qualquer natureza. Essas alterações elas estão disponíveis no sistema para uma eventualidade, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a opção de alterar bem. O tombamento ele é realizado e aí eu tenho as informações desse tombamento estão erradas. Ao invés de eu anular o bem, eu posso alterar. Mas essa alteração de bem, ela tem também regras específicas. Eu não posso alterar um bem que já tem movimentação, porque isso perde também as características de movimentação desse bem. Então, nesse caso, eu teria que anular o bem para que pudesse realizar um novo tombamento. Mas caso isso não seja feito, eu posso alterá-lo. São especificações, são funcionalidades que são agregadas ao sistema para que você possa corrigir eventuais problemas de cadastros anteriores, ok? E aí eu tenho também, assim como alterar o bem, eu tenho a possibilidade de alterar o valor do bem, indicando o valor que foi originalmente, alterando o valor que foi originalmente incluído. E aí eu tenho também outros tipos de alterações. Eu posso cadastrar termos de responsabilidade, sem necessidade de uma movimentação, ou seja, bens que já existem, cadastrar um bem antigo. Quando a gente faz a implantação dos sistemas, é migrado, né, pode ser migrado os bens que já existem na instituição. Imaginamos que alguns bens não puderam ser incluídos ou então não foram contabilizados dentro dessa migração. Através desse cadastro bem antigo é possível inserir essas informações no sistema para que eles passem também a fazer parte das consultas. Entendido? Entendido. Não? Eu tenho mais uma dúvida, Eliane, é o seguinte. A nossa depreciação, né, hoje, ela, até agora, ela é feita no final do ano, mais ou menos, né? Quando vão fazer a prestação de contas, né? A prestação de contas geral. Aí eles precisam da depreciação, né? E, então é eu e o chefe lá do setor que fazemos a depreciação pelo Excel, na planilha do Excel. Só que nós fizemos lá do ano passado e tem coisas do ano passado que não entraram. De dezembro para cá, o que foi adquirido, após a entrega da depreciação, porque tinha prazo, né, para entregar as informações, né, junto ao setor financeiro, né, e a administração da instituição. Então, teve coisas que não foram acrescentadas, que foram compradas, chegaram depois desse prazo, né, e tudo que chegou até o momento. Com a implantação do sistema, agora, futuramente, e eles solicitando a questão da depreciação para nós, como nós faríamos? É possível sim. Eu só vou passar aqui as informações gerais, mas eu já chego na parte de depreciação. Vou só passar aqui para chegar nessa parte. Há uma funcionalidade do sistema que se chama ajuste do valor contábil. E nessa situação de ajuste do valor contábil, você pode indicar que tipo de ajuste vai ser realizado. A depreciação é uma delas, mas pode ser reavaliação, recuperação do valor contábil, enfim.
O sistema vai buscar as informações. Primeiro, o sistema precisa, esse bem, ele precisa estar cadastrado no sistema e precisa ser indicado como depreciável. E aí, uma vez que eu indico esse bem como depreciável, essa é a funcionalidade que eu estou falando, ajuste contábil, certo? Uma vez que eu informe essa depreciação, eu tenho que informar o valor residual, a vida útil, para que os cálculos sejam feitos corretamente. Certo? E aí vai ser com base nesse valor desse bem e dessas informações. Eu posso vir aqui também, de acordo com a periodicidade do ajuste realizado pelo patrimônio, informar o tipo de ajuste que eu quero que os bens ocorram, que os bens sofram, e se for uma depreciação, até que data essa depreciação deve ser referenciada. E aí eu informo a unidade gestora e o sistema traz para mim todas as informações, todos os bens que se enquadram nessa situação de depreciação, né, até essa data. Ok? Certo. Agora, mais uma duvidazinha em relação a isso. No caso, o que eu falei lá na frente, do termo de entrega, né? Aí, você mandou um documento para mim solicitando uma quantidade de material. Tá. Aí, esse documento ele vai tramitar na instituição tudinho até chegar conosco. Tem documento que nós estamos atendendo recentemente, tem coisa de fevereiro, de março, o qual ficou preso para lá, junto à administração. Né? E esses pedidos chegaram recente. Aí, digamos, o memorando da solicitação é de março ou de fevereiro, e só, digamos, o que nós atendemos semana passada. Semana passada nós ainda estávamos no mês de julho, né? Foi atendido no final do mês de julho, praticamente. Aí a data do termo está do dia 30 de julho. Só que o professor só foi assinar, ou o responsável pelo setor, ele já assinou na semana seguinte, já no mês de agosto, quando ele recebeu. Por quê? Porque o material já estava separado há bastante tempo, né? Lá no caso conosco, e o professor não foi buscar junto ao nosso setor, por questão de transporte, essas coisas, né? Houve um empecilho. E ele assinou nessa data, digamos que ele assinou no dia 6 de agosto. E a data do documento, o qual foi feito, foi 30 de julho. Qual a data eu colocaria no sistema para depreciação? A data que foi entregue ou a data que ele... A data de depreciação vai contar a partir da data de ateste da nota. Do momento da chegada do material... Do tombamento, da data de balanço, naquela data do tombamento, tem a opção, o tombamento do bem, tem a opção da data de balanço, né? Que é informado. No caso assim... Aquela data de balanço, a depreciação começa a ocorrer. E é claro que passou um mês... Desculpa, pode falar. No caso, o documento foi feito no dia 30, né, o termo de entrega para o setor. E na data que foi feito o documento, o material foi separado e tombado. Foi colocado a etiqueta do patrimônio. Aí, quando eu for lançar no sistema para depreciação, essa é a minha dúvida. Eu vou lançar a data que eu fiz o... Exatamente. A depreciação vai contar a partir da data de balanço que você informar, ou seja, a data de tombamento desse bem. Certo. Entendi. Aí eu já não vou colocar a data em que ele recebeu lá e que ele assinou o documento. E sim a data em que eu fiz a documentação e que separei o bem. E que ele foi patrimonial. Exatamente. O sistema trata dessa forma. A depreciação vai passar a contar, passar a valer a partir do momento do tombamento desse bem, da data do tombamento desse bem. E aí, levar em consideração um mês até que esse bem comece a sofrer depreciação. Ok? Ok. E aí, só para fechar essa questão de ajuste contábil, então o sistema já vai informar para você na operação as alterações sofridas desse bem, né? Ele tem aqui os valores, a impressão do comprovante,
isso necessita de uma senha para que você conclua a operação, e o sistema já dá essa situação, mas ele vem contando a partir da data de tombamento desse bem e a depreciação sofrida. Ok? Certo. Ok. E outra coisa, mais uma duvidazinha. No caso, a contadora, ela vai poder ter acesso a esses lançamentos que foram feitos pelo setor? A contadora é a pessoa, o setor responsável pelo orçamento, não é isso? Isso no setor financeiro. Ela vai poder ter acesso mensalmente? Sim, é possível gerar relatórios para serem entregues ao responsável, mas dependendo do ambiente dela de acesso, que eu imagino que seja o orçamento, quando ela passar a entrar em contato com o sistema de fato, aí no orçamento você também vai poder realizar algumas consultas relacionadas a isso. Mas no próprio módulo do patrimônio é possível que você gere relatórios que serão entregues a ela. Ok? Ok. Só passando aqui, a gente dentro da questão do ajuste patrimonial, do ajuste contábil, mas o que eu vou mostrar agora é referente a movimentações em si e é bem simples, né? A gente tem aqui 11h50, até que horas vocês estariam disponíveis? Eu entendo. Até que horas vocês estariam disponíveis? Oi? É que na verdade o pessoal está correndo. Pois é, também. A gente pode marcar, caso não dê tempo de fazer a apresentação completa, a gente pode marcar na volta do almoço, fica a critério. Então, é meio-dia que vocês saem? Como é que tá a sua data, Rodrigo? Teria Sem problema. Eu fico na guarda da confirmação de vocês da data. Eu vou... Ok. Para mim, sem problema, na segunda-feira pela manhã. Aí você só me diria o horário. A gente pode fechar também às 10 horas, como ocorreu hoje, ou então mais cedo. O que eu estou exatamente na minha... Mas 9 horas seria bom. Às 9 horas pode ser. Eu digo assim, às 9 horas seria bom para você? Sem problema. Sem problema? Então, nós podemos marcar. Então, ok, então eu vou só fechar então essa parte de alterações e tombamento que a gente estava realizando. Vou falar aqui sobre o histórico do bem. Esse histórico de um bem são consultas que você pode fazer no sistema para informar toda a movimentação que esse bem sofreu desde o momento do tombamento até a data atual. Então aqui você tem todas as informações referentes ao tombamento, você tem as informações de material, as alterações sofridas desse bem, as movimentações, enfim, é uma consulta geral, umas informações gerais agregadas num caso de uso. Mas é claro que também tem outros tipos de consultas que você pode fazer que vai trazer também informações históricas, certo? Então, só para fechar aqui a apresentação hoje, eu vou retomar o que a gente viu, que seria a questão do acautelamento que se pode realizar no sistema para um ou mais bens, e a gente pode referir para servidores a partir da operação de acautelamento, que se pode também alterar valor, alterar os dados do bem após o tombamento a partir das operações de alterar valor e alterar bem. É possível também outros tipos de alterações dentro do sistema, mas lembrando, essas alterações seriam para correções de cadastros feitos anteriormente, certo? Que se pode desmembrar um bem em um ou mais, gerando novos tombos, e o bem original não seria mais utilizado pela instituição, e sim os desmembramentos, os tombos desmembrados, mas não é que esse bem suma do sistema não, certo? Ele fica disponível para consulta e os bens agregados, os bens desmembrados é que ficariam passíveis de movimentação. E que você pode consultar o histórico do bem a qualquer momento. Eu fecho aqui para que a gente possa, segunda-feira, começar a falar sobre os envios de bens, as movimentações em si, consultas, relatórios, e aí a gente já fecha a apresentação. Imagino eu que já tem os dados que a gente ficou de acertar em relação aos bens que já existem, as etiquetas patrimoniais que já existem e o que fazer com elas. Tranquilo para vocês? Robson, Lorival, Luana, Júnior. Tranquilo. Eu espero que eu tenha sido, pelo menos, eu tenha esclarecido algumas questões para vocês e que a apresentação tenha proveito para vocês até aqui. Tudo bem? Proveitoso e esclareceu algumas dúvidas, né, qual eu tenho até hoje, né, em relação
essas situações que vêm ocorrendo já de muito tempo, e porque é uma dor de cabeça, né, para o nosso setor e para a instituição em si, que não tenha um sistema bacana funcionando até hoje para que possa gerar relatórios, termos de responsabilidade, Quanto? né? E orientar todos que trabalham na instituição, né? Que possuem um equipamento, um bem Não, com patrimonial. certeza. Eu tenho plena consciência que esse serviço, que esse sistema, esse novo patrimônio vai somente agregar valor, agregar conhecimento e facilitar a gerência desse setor na instituição. Se não, a gente faz operações para que isso seja possível, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse novo, assim como eu gosto. Isso. Tem uma coisa que o Lorival Eu digo isso porque o Lorival estava falando anteriormente sobre o sistema legado que nós temos, que talvez encontre problemas para extrair essas informações de lá, porque era um sistema, é aquele sistema lá da Rio Grande do Sul, não é, o Lorival? É aquele sistema isso, que o exato. Alan Jasper que o Alan Jasper trouxe. Ele tem um problema que ele foi construído, em Visual Basic. E é muito antigo mesmo. E eu não a base de dados dele, não sei como é que funciona. Então, assim, eu não sei como abrir o banco de dados dele, não sei se tem uma senha. Entendi. E eu não sei interpretar o banco de dados, tá entendendo? Se falar, extrai daqui, eu não tenho conhecimento para dizer, tal informação de material você vai pegar daqui. Dotação orçamentária você vai pegar daqui. Eu não sei. Não entendi. Esse é o problema. Entendi, mas aí, nesse caso, se a migração for realizada, aí o setor de migração ele vai entrar em contato com você para auxiliar também nessa questão. A gente já entende também um pouco do sistema, desse sistema legal, então também a gente vai te ajudar nessa questão para poder entender como é que isso funciona e como tirar essas informações de lá para que a gente possa utilizar no nosso. Ok. Ele é um sistema, Eliane, que ele já existia quando eu entrei na universidade, na UFPA, em 92. Na época, quando eu entrei para a UFPA, já existia esse sistema. O patrimônio já utilizado, o patrimônio de lá, né? Da UFPA. Então, esse sistema ele foi migrando para outras instituições, né? Sendo utilizado por outras instituições, mas só que já está demais velho da conta. Já. E nós temos um problema maior que nós vamos enfrentar ano que vem, está previsto agora para 2015, é a auditoria do TCU e da AGU junto ao setor de patrimônio, aqui na instituição. Já pensou não ter nada para apresentar? É verdade, aí complica mesmo, mas a gente tá tudo nessa vida tem um jeito. Então, com a base dessas informações de sistema legais, se a gente não puder recuperar, a gente pensa numa estratégia para que isso não venha acarretar problema para vocês. Mas para tudo nessa vida tem jeito. Porque vocês também. Isso, é dor de cabeça para nós em relação a essa situação da baixa de bens inservíveis, né? A gente não sabe se foi feito mesmo doação ou não, o que fizeram com material, aí é complicado. Tem uma forma, por causa que é o seguinte, eu não sei se eles têm isso meio que cadastrado atualmente, mas como há a possibilidade de eles criarem um inventário novo para fazer isso, existe algum padrão para cabelar esses bens? Porque se eles forem fazer, eles vão ter que ter um certo tempo. E aí, se puder adiantar para que eles possam já fazer esse trabalho, por exemplo, vamos dizer que precisa de uma informação específica para poder fazer o levantamento de material, uma descrição, uma conta contábil, aí eles poderiam já estar correndo atrás antecipadamente, para que quando chegar nesse ponto, já tenham essa informação mais rápida para vocês, porque eu imagino que
fazer um levantamento de todo o material da instituição para depois fazer uma importação é meio pânico. É sim, migração nunca é fácil. Mas assim, eu vou pedir para o pessoal que trabalha com migração passar uma planilha para vocês. Eu peço para a Melina correr atrás disso também. Uma planilha com todas as informações que seriam necessárias para que a gente pudesse realizar a migração dos bens. Lembrando também que o sistema possui a possibilidade de levantamento patrimonial. Então, é possível, através de um levantamento patrimonial interno, em cada unidade, cada setor responsável, cada pessoa que possui um chefe responsável, também é possível que você faça esse levantamento patrimonial pelo sistema, e aí o processamento é dado também pelo próprio sistema. Mas assim, partiríamos de novo para o sistema, o levantamento seria feito da seguinte forma: você teria uma planilha, teria que informar no sistema onde esse bem se encontra, se ele teria que já está disponível para que a gente possa cadastrá-lo, caso seja necessário ou não. Enfim, há outras alternativas além da migração que pode ser implantada para que os bens da instituição sejam incorporados no sistema. Aí a gente verifica se seria mais fácil a migração dos bens em si ou a realização desse levantamento patrimonial pelo sistema para que as informações sejam processadas. Certo. Uma coisa que talvez pode tranquilizar um pouco o Lorival é que vocês também têm uma base de materiais já pré-cadastrada da UFRN. Isso, é. A gente poderia talvez utilizar, aí não tendo necessidade de cadastrar dos Exatamente. Isso também é uma preocupação do Lorival. Exatamente. Não pode usar na especificação. O catálogo de materiais da UFRN é bem amplo. As instituições também que já não têm um catálogo próprio utilizam eles e fazem modificações a partir dessa base da UFRN. E o módulo de catálogo de materiais vai servir justamente para isso, para que você possa atualizar, remover informações que não lhe interessam, para utilizar aquilo que a instituição realmente oferece. E aí, Lorival, te tranquiliza um pouco? Isso ou não? Um pouquinho. Um outro problema que nós enfrentamos hoje em dia, eu não sei se você tem conhecimento, Rodas, é o seguinte. Para você, Eliane, é que as comissões formadas de inventário anual da instituição, elas enfrentam o problema de chegar no setor, o setor está fechado, para eles poderem fazer o levantamento de todos os bens que existem no setor, né? Hoje em dia, né? Tanto os antigos e os que foram adquiridos recentemente. Então, tudo isso eles expõem no relatório deles, ao final, né, da comissão. Né? Eles expõem a dificuldades que eles enfrentam, enfrentam ao chegar no setor, vai querer fazer o levantamento dos bens que nunca tem alguém, principalmente nas coordenações, laboratórios, que a universidade ela cresceu bastante, né? De 99 para cá. Então, tudo não é pertinho assim um do outro, os setores, né? Tem setores que são lá pro lado do UBS, medicina, farmácia, enfrenta essas dificuldades. Isso, Campo de Santana, aí tem que viajar para ir no campus do Iapoque, para ir no campus do Amapá, lá no Jari. Não, entendo as dificuldades. Aí, nesse caso, nesse tipo de levantamento, realmente, se a gente utilizar o levantamento patrimonial do sistema e também a migração, dependendo, a da estratégia tem que ser a mais simples e mais eficiente para que esse módulo tenha funcionamento pleno. E aí a gente vai realmente precisar de uma força conjunta aí com a Unifac para realizar esse levantamento nas instituições. E, se possível, minimizar. E além dessas dificuldades enfrentadas, existe uma outra situação, que as pessoas que compõem tal comissão, elas deveriam participar de um treinamento para saber pelo menos o básico do que é o patrimônio, né? O que é o setor de patrimônio, o que é o patrimônio da instituição, como eles devem proceder, sabe? Essa é uma outra dificuldade que acontece já há muito tempo. Pessoas que não têm experiência, que não têm conhecimento do patrimônio para... É verdade. Agora, isso, com a implantação dos sistemas, o que geralmente ocorre é uma mudança de cultura também
dentro da instituição. Então, por formar um sistema de fácil acesso, onde os usuários já participam ativamente, essa mudança de cultura acaba sendo inerente às pessoas envolvidas. Agora, é claro, é necessário, além do sistema implantado, que tenham-se pessoas que tenham um compromisso com as informações que vão ser informadas. Então, aí, nesse caso, é uma faca de dois gumes. Então, nós temos a cooperação da instituição para que a nossa parte também seja feita da melhor forma. Mas é pensar nas soluções, e aplicá-las para que, a partir desse momento, com essa mudança de cultura, as coisas comecem a andar conforme vocês desejam. Isso. E uma outra coisa que eu vou dizer em relação a isso, né, é um particular, mas diz respeito ao nosso setor. E, assim, eu não sei se eu vou ser repreendido futuramente a respeito do que eu vou falar para vocês. Mas o problema é que ninguém que passa hoje em dia no concurso público, ele quer trabalhar no almoxarifado e muito menos no patrimônio. Porque o setor de almoxarifado e patrimônio, as cobranças são diárias, passa por auditoria, passa por fiscalização, os galpões são cheios de poeira o tempo todo, os equipamentos, né? Então, hoje em dia, só são 2 pessoas trabalhando por setor. No caso, eu e o responsável pelo setor lá no patrimônio e no almoxarifado. O Faustino, que participou dessa conferência, né, da vez passada, e o chefe do setor lá do almoxarifado. Quer dizer, o pessoal só entende que existe almoxarifado e patrimônio da instituição quando eles querem as coisas, quando eles precisam de material. E quando querem cobrar em relação à documentação. Mas fora isso, são as mínimas condições de trabalho possível para os nossos setores. É um particular que eu estou falando aqui para vocês, mas que acontece. É a realidade que nós vivemos. É uma realidade, daí a realidade também das instituições onde a gente está inserido e que nos passaram também essas mesmas informações. Infelizmente, é uma realidade do Brasil, né? As instituições federais e os concursados, mesma questão. Mas o que a gente tem que pensar agora, então, é legal, pensar que daqui para frente, pelo menos, a gente possa organizar melhor o setor para que isso não fique tão atrelado a poucas pessoas e a responsabilidade não seja tão sobrecarregada para essas pessoas. Imagino que essa parceria que a gente está firmando com a Unifato vai servir também para que a gente possa ajudá-los nessa questão. É porque, pelo que eu percebo, o SIG vai ajudar muito, porque os fluxos de trabalho parecem ser bem definidos. Tá. Ajuda muito. Né? São definidos e são nomeados, né, o que é melhor, porque também você tem todo o registro das movimentações que são realizadas no sistema para que se possa verificar a responsabilidade deles. Isso é muito bom. Ok, gente? Então, fica confirmado, então, 9 horas, segunda-feira. Ok, a gente está colocando aqui no nosso calendário. Ok, confirmado. E aí, o Lorival, eu vou pegar com você os contatos da outra pessoa lá, para ela participar também nessa próxima, tá? Ok, então, segunda-feira eu faço só o resuminho que a gente já viu até agora, a gente parte para a segunda fase dessa apresentação. Então, ok. Eu espero que sirva de base para que vocês tenham as informações necessárias para realizar as validações e alterações que sejam possíveis no sistema, ok? Beleza. Boa tarde para vocês, bom almoço, prazer conhecê-los. Ok, boa tarde. O prazer também foi meu. Boa Para tarde. vocês também. Até a segunda. Até a segunda.